Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Boku no Hero, né, o último episódio aí de Boku no Hero, né, e nós temos aqui simplesmente o final, no dia do meu aniversário, esse presentão aí. Vamos lá, né, tentando não chorar aqui, de novo. Vamos lá, lembrando aí, ajudei o canal, se inscrevendo, deixando um like, comentário, hype no vídeo aí pra ajudar. Lembrando, livepix.gg, o GG ajuda bastante o canal, tem os membros aqui, um salve para os membros. Link da Shopee aí no comentário, se eu lembrar, e vambora. A gente começa aqui com aquele garoto que tinha quebrado, né, tinha saído daquela casa destruída, né, na guerra do Shigaraki lá e tal. E aparentemente o que aconteceu, né, o Hawks está falando aqui que ele quer aumentar, expandir o projeto ali dos rankings de heróis, né, o que chama a atenção do All Might. Que ele comentou, não era pra acabar com essa parada, porque gerava gente mesquinha, que nem o Endeavor e tal, né. E aí o Hawks fala, olha, isso se você vê a parte negativa, mas você tem que ver também os pontos positivos. O próprio Hawks se tornou herói por causa do Endeavor. Então tem essa, ele quer pegar as partes positivas e melhorar elas, né? E tirar, se possível, as partes negativas, né? E aí ele quer ali fazer, né, Ele fala ali que existem coisas que os heróis não conseguem, só ser super-herói não é o suficiente, né? E ele fala ali que ele quer fazer um mundo onde tenha mais heróis melhores, inclusive, ali, né? E a gente vê aqui que as pessoas começam a fazer a diferença, porque esse garoto ele tá totalmente frustrado, porque ele tinha um poder de vocal, aparentemente, ali, né? Ou alguma coisa assim, ele tem o poder de dissolver as coisas ali. E ele vem de uma família importante, lembra da coisa lá do Endeavor, que tem todo aquele bagulho arranjado político, né? Casamento político e tal, né? Para juntar poderes, né? Acontece que esse moleque ele tem um poder assustador e o mais velho ali da família parece, ele não quer que as pessoas saibam que esse garoto existe porque vai denegrir a imagem, vai diminuir socialmente, né, a qualidade da família, vamos dizer, aos olhos das pessoas. E o moleque é condenado a ficar em cárcere, tá ligado? Embaixo da casa. E aí, com a destruição que o Shigaraki fez, o garoto conseguiu escapar. Então, tipo, olha o impacto que teve, né? O Shigaraki, se não fosse o Shigaraki, esse garoto não conseguia sair de lá, né? Já tá em cárcere até hoje. E aí a gente vê que ele tá frustrado na rua, né? Porque ele fala, pô, eu fiquei triste e sozinho durante um tempão e essas pessoas rindo, né, na minha frente, assim, como elas podem ficar sorrindo enquanto eu fico lá chorando na escuridão, né? E aí ele ia ficar louco aqui, meteu o louco, de repente uma velhinha segura ele pelo braço. E essa velhinha não é qualquer velhinha, ela é a mesma senhora que não ajudou o Shigaraki lá atrás. Pois é, cara. E tipo, ela não sabe que era o Shigaraki naquela época, beleza? Ela não sabe. E ela se arrepende de não ter ajudado o Shigaraki naquela época. Ela fala que aquilo assombra ela até hoje, né? Lembrando, ela não sabe que é o Shigaraki. E aí ela quer fazer a diferença agora. E a gente vê que o Hawks comenta aqui, né, que o que o Midoriya mostrou, o mundo que o Midoriya mostrou, das pessoas se ajudando, né? Combatendo ali os problemas sociais e tal, né? É uma coisa que ele vai começar a gente vai ver se isso aí tá dando frutos agora, né? E essa velhinha é um dos grandes exemplos que já começam a aparecer. Porque ela dá a mão pro garoto em vez de, né, ficar longe dele e tal, né? E aí o garoto para de usar ali os poderes de maneira frustrada e descontrolada e ele se acalma, né? E aí tinha ali o Midoriya e a Uraraka passando, mas eles vão ter que lutar contra a criança eventualmente, tá ligado? Tipo, tudo foi resolvido porque alguém estendeu a mão, um aleatório estendeu a mão, tá ligado? Foi bem maneiro. E eles, pô, que bom que tá tudo resolvido, né? Aparentemente. Muito da hora mesmo. E aí a gente vê, né, o Hawks falando que ele quer fazer um mundo onde os super-heróis não estejam tão ocupados, né? Ou seja, só lutando, né, basicamente, né? Que é só pra isso que aparentemente super-herói serve. Ele quer dar outro rumo, né, pros heróis. E aí a gente vê aqui o Midoriya lutando contra o Bakugou, quando era mais novo e tal, né? E aí depois de apanhar ali, o Midoriya vai se narrando falando que as pessoas não nascem iguais, né? As pessoas têm muitas diferenças e as pessoas têm um sentimento de buscar coisas em comum com outras pessoas. Apesar do mundo ser diferente, as pessoas buscam coisas em comum umas com as outras, né? E a gente vê aqui o Kota, né? O Kota Izumi aí mais velho, falando ali com o professor Midoriya, né, cara? Professor Deco, né? E o Midoriya aqui, ele já é um adulto, né? E ele fala ali que ele aprendeu esse negócio, essa frase que ele falou anteriormente, quando ele tinha 17 anos, né? A epifania ali que ele teve. E aí a gente tem aqui uma volta ao passado, enquanto a gente vê ali o quadro com a galera na escola, né? O All Might se recuperando, com a Recovery Girl ali do lado,
né, ajudando ali outras pessoas no caminho também. A Mountain Lady, a Mirko e o Kamui continuaram aí fazendo suas atividades. O Shoji ganhou um prêmio, inclusive, né, ainda lá na época da escola, aparentemente, né, pela combater a discriminação ali. O Toya ainda tendo que ouvir ali o Endeavor, né, tendo que receber a visita dele. Até os 90. E tem aqui de novo aí o Kota com a Eri, inclusive. Não ficou muito claro aqui se ela foi lá visitar ou se ela tá morando com as Pussycats, né, mas é algo mais ou menos por aí. E a gente também tem aqui o Aizawa com o Mike, né, vendo aí o Oboro, né? Pois é. E a gente vê aí então que, né, várias coisas estão se arranjando aí. E aqui a gente vai para o último dia, onde eles têm a última prova ali antes de se tornarem herói, né, de receber ali o certificado. E a galera treinando pra caramba, o Bakugou tentando recuperar os movimentos do braço dele, né, que ficou zoado lá. Ele ainda pistola que o pessoal tá torcendo pra ele, calem a boca, cacete. E a gente vê aqui que o Spinner também ele conseguiu escrever o livro dele lá, que parece que fez sucesso, mas não ficou muito claro se tinha gravuras ou não, né? Fiquei curioso pra ver essa parte aí. Enfim, e até os presidiários leem o livro dele ali, né? Fez algum sucesso. E a gente vê aqui na hora da formatura ali, né? O Nezu falando pro Midoriya, né? Agradecendo ele, falando que se não fosse por ele, o mundo não seria assim. E o Midoriya com toda a humildade comentando ali, né? Mas isso foi algo que nós tecemos juntos, nós construímos isso, né? Não foi só eu, né? E o Nezu tava esperando essa resposta, muito foda. E aí teve o Ida aqui falando o discurso ali, né? De como o pessoal deu as mãos ali uns para os outros para fazer esse futuro e tal, né? Teve a pegadinha ali da formatura, né? Que como não tem mais o Togado ali, quem fez foi o Bakugou e o Monoma, inclusive, né? Os dois usando explosão aparentemente ali, foi mó legal. E lembrando, né? Inclusive que não foi só a turma A que se formou, o pessoal da turma B também, né? Pois é. Aí nós temos aqui o All Might, né, provando aí o Midoriya e tal, né? O Midoriya falando aí sobre, né, o All Might apoiando ele e tal, o Bakugou aparecendo aí de tabela, né? E aí ele fala, pô, aqui era pra terminar a história, né? Porque o poder do One for All tá se desfazendo, né? Mas aí por que a história não acaba aqui, né? Ainda tem coisa pra contar depois que o Midoriya perdeu os poderes do One for All, né? E aí nós temos o time skip, que é na época ali que o Midoriya estava sendo adulto, né? 8 anos depois. Nós temos um garoto aqui falando que ele quer ser super-herói, ainda tem, né? Pessoas querendo ser super-herói, mas tem outras perspectivas interessantes aqui. Tem um garoto que ele quer entrar para a equipe de suporte. O pessoal não queria entrar para a equipe de suporte, né? Mas o garoto quer entrar porque ele quer trabalhar com a Mei Hatsumi, né? Ela ainda trabalha aí fazendo coisa de suporte bem da hora, né? Inclusive ela tá espetáculo aqui, né? E a Bibi ainda trabalha com ela ali, muito louco, né? E ela fica tão dedicada no bagulho que, porra, Bibi, cara, vai tomar um banho, cara. Sai desse laboratório, pelo amor de tua vida, pelo amor de Deus, né? Enfim, doideira. Tem um cara que quer ser médico, voltou também o gosto, né, pra querer ser outras coisas além de super-herói aí, como o caso medicina, né? O cara quer ser que nem o Yoshida lá, né? O médico. Tem uma furra aqui que ela quer ser que nem a Labrava e o Gently Criminal. Eles abriram um serviço de inteligência muito da hora ali, aparentemente, para combater cybercrimes, o que faz sentido, porque a Labrava é uma programadora bolada, ao contrário de mim. E aí tem esse menor aqui com as bolinhas, né, no cabelo ali, que ele também quer ser super-herói, só que ele é muito fraco, e ele é ridicularizado pelo primeiro menor que tinha falado lá, né, esse da bolinha aqui se chama Dai, inclusive. E ele comenta, o menor ali, o primeiro menor ali que quer ser super-herói, ele comenta que tá difícil de ser herói, porque a peneira ficou mais difícil porque tem menos vilões, então supostamente é mais difícil se tornar herói hoje em dia, né? E ele é muito fraco pra ser herói, supostamente a desculpa era essa. E aí o garoto ele vai lá na estátua do All Might pedir conselhos, ele se sente inseguro, ele pergunta pra estátua do All Might o que ele deve fazer, né? Aí a gente vê algumas coisas aqui dos heróis, né? Da turma A, depois que eles saíram, né? O Shoji boladão aí, sendo acompanhado ali pelo Koda, se não me engano. Ele ganhou outra premiação, ele continua ganhando vários prêmios em combate aí contra o preconceito, né? A Uraraka liderando aqui a Sui, a Momo e o Ida, né? Eles vão ali nas escolas e mostram para as crianças ali, conversam com as crianças sobre seus poderes, né? Como eles podem usar seus poderes na sociedade. Isso é extremamente importante, inclusive, né? Não ajuda a impedir que as pessoas cresçam de má fé ali com os seus poderes, né? A Eri, inclusive, tá aqui ainda tá estudando, inclusive, aqui, né? A gente vê a Eri aqui rapidão. E tem o Aizawa mostrando pro Midoriya lá na escola sobre o Bakugou. Que o Bakugou, ele tá sendo herói, mas ele é muito pistola, ele é pescotapa, né? Muito louco. E é o Bakugou, não tem jeito, né?
E aí o Aizawa fala aqui que o Todoroki, né, é que acaba se beneficiando disso porque ele fica na frente. E tá tendo a corrida, né, apesar do Midoriya não estar participando, né, tá tendo a corrida entre os dois ali. E o Todoroki é simplesmente apelão pra caraca, né, porque ele é muito mais sociável, né, que o Bakugou, ele tem essa vantagem. Inclusive o pessoal já nem lembra mais que ele é filho do Endeavor, né, ele criou toda uma estrutura própria ali. E talvez ele alcance o Togata, que é o número 1. Ele era o número 1, ele conseguiu atingir o ranking do era número 1, muito maneiro. E também ele comenta aqui, né, o Midoriya, sobre o Haneyuki e o Monomo ali, né, que eles são da turma B e eles também são heróis incríveis ali, né, aparentemente bem legal, pessoa da turma B tendo reconhecimento. E o Aizawa pergunta se o Midoriya não tem saudade dessa parada aí, né. E o Midoriya comenta que ele lembra lá de quando a Fua, né, apareceu lá na sala, né, falando que o Aizawa deu um exemplo pra eles e tal. E que o Midoriya quer ser esse cara, né, ele quer ser tipo o Aizawa, ele quer dar lições para as crianças ali, né, para que elas possam ele quer usar o exemplo dele para poder ajudar as pessoas ali, né. E aí ele pergunta se ele é legal, né, e o Aizawa fala ali que não, cara, você não é legal que nem eu não, cara. Você é muito molenga com as crianças, tem que ser mais durão, né. E ele fala que isso é importante, por quê? Porque, na verdade, olha só que legal, do ponto de vista dele. Na verdade, hoje em dia, qualquer pessoa consegue ser um herói. É muito fácil ser um super-herói. Só que o que faz um herói ser melhor ou pior é o que eles vão ter, é a rigidez com que eles vão fazer esses caras ganharem caráter. Eles têm que ser disciplinados, né? Não pode ser um Endeavor, um Bakugou da vida, né? Tem que ser melhor do que isso. Então, é essa que é a parada, né? E aí a gente vê aqui o Midoriya caminhando na cidade enquanto ele vê os outros, né? O Tokoyami, a Toru aí nos comerciais. Tem a estátua da galera que tava lá lutando, né? A galera da Tomar ganhou estátuas também. Tem o Kirishima, né? Ele ganhou um filme aqui. E o Midoriya para na estátua do All Might, que nem o tal do Dai lá, né? E aí acontece que um garoto cai no chão, ele tenta ajudar ali o garoto, consegue. Só que o Dai tava ali também e ele ia se jogar pra ajudar, né? Automaticamente ele se jogou ali também, que nem o Midoriya. E aí o garoto fica encantado, né? Pô, o Midoriya, caraca, é o moleque lá, caraca, é o menor lá que ajudou o mundo e tal. E aí ele fala ali, né, que ele vai lá pedir ajuda, né, pro All Might e tal, né, pra perguntar sobre o poder dele. Se ele consegue ser um herói do jeito que ele é. E isso deixa o Midoriya emocionado, né? O Midoriya fica ali primeiro vendo os poderes dele, que o poder dele lembra do Mineta. Mas depois o Midoriya fala ali que sim, ele pode ser um super-herói e a gente tem a estátua do All Might diferente. A estátua do All Might não tem só ele, tem os civis também, né? Os populares ali do lado, que é muito da hora. E aí a gente vê aqui então que ele fala, pô, narrando ali, né? Pô, claro que eu tenho saudade de ser super-herói, né? E aí quando termina supostamente aqui, aparece uma mão quebrando a quarta parede, destruindo o fim ali, mostrando que tem mais coisa. E é o All Might. O All Might entrega pro Midoriya uma maleta que tem tecnologia, que todo mundo ajudou ali, inclusive o pessoal da turma A, inclusive o Bakugou. E o que ele faz? Esse negócio aí é um traje que nem o que o All Might tinha. E ele consegue... É um suporte, uma armadura de suporte ali pra ajudar o Midoriya a voltar a ser um herói. Né? Isso só quando ele voltou a ser um herói. Ele volta a ser um herói, recebendo um chamado ali, né? E a galera da turma A tá lá recepcionando ele. Cara, é incrível demais isso daqui, sério, muito bom. Ele volta a ser um herói. Ele vê inclusive o fantasma do Shigaraki meio que aprovando ele ali, né? Voltar a ser herói e tal, bem maneiro. Ele fala ali que sempre vai estender a mão para as pessoas. E aí, rapidamente falando aqui sobre as imagens quando tava subindo os créditos, né? O Yuga e a Toru, né? A Toru, ela virou uma heroína independente e o Yuga segue ela ali como um parceiro dela, né? Tentando recuperar aí o caminho para ser super-herói de novo, né? E a Toru começou a fazer sucesso depois de um evento de Natal onde o Yuga disparou a luz nela, ela refratou ali, né? E todo mundo começou a conhecer ela, né? Ela acabou fazendo sucesso. Aí nós temos aqui o Kirishima e a Ashido, né? Onde o Kirishima ele faz sucesso pra caramba ali, né? Principalmente com os homens ali querem ser como ele, o herói másculo, né? E ele vendeu ali uns papéis ali, um negócio de calendário que vendeu rápido. A Ashido ajuda com eventos de dança, inclusive, né? Também, além de ser super heroína. A Uraraki e a Sui continuam as atividades ali no negócio de ajudar as crianças, né? Com as paradas de descobrindo seus poderes e tal, né? O Shoji e o Koda trabalham juntos nesse negócio, no combate ali aos preconceitos, né? Contra heteromorfos. E o Shoji é a grande liderança, né? O Koda ele tá ali como um parceiro dele. Isso aqui foi muito legal, cara. A Jiro e o Kaminari. Os dois abriram agências próximas, né? Por quê? Porque o Kaminari ficou com crise de ansiedade, porque ele não queria ficar sozinho depois de que eles se formaram ali, né? E aí abriram agências parceiras ali.
E de vez em quando eles se reúnem a ele também, né? Eles formam uma bandinha ali. Tem aqui o Ojiro e o Sato, que parece que eles viraram aí heróis também que são ali conhecidos, né? Só que o Ojiro, ele quer abrir um dojo, aparentemente aí, né? E ele quer que o Sato faça parte aí, né? Como conselheiro, coisa assim. Tem o Tokoyami e o Shinzo, que eles viraram uma espécie de Batman da vida aí, né? Cada um do seu jeito. Eles ainda agem nas sombras, por assim dizer, né? Ficou bem maneiro, inclusive, ali o Shinzo. Ficou bem maneiro e mais velho. O Ida herdou a agência do irmão, que a gente tá vendo lá no spin-off. E o irmão dele voltou, né, a trabalhar ali também ajudando as pessoas, porque ele ganhou próteses, suporte, né, nas pernas ali para poder continuar suas atividades. Bem legal, recuperou seu emprego, por assim dizer, né? A Momo, ela virou pesquisadora além de heroína, e ela faz palestras que ajudam no mundo inteiro, né? Então perceba que o heroísmo vai além de só lutar contra vilões, né? Perceba o tamanho da galera aqui, né? O Zero e o Mineta trabalham juntos de vez em quando ali. É engraçado que o Zero ele faz muito mais sucesso que o Mineta fica boladão, ele não conseguiu ir muito longe nessa parada de popularidade. O Todoroki é o brabo, né? Simplesmente ele só de entrar, né, no ranking lá ele já começa com 8º, tá? No ranking ali dos melhores. E de vez em quando ele faz ali um projeto social, onde ele usa o poder de gelo dele pra divertir as crianças. O Bakugou a gente viu antes, né? E nessa corrida para ser o número 1 ele tem o apoio da velha guarda, né? No caso aí o BC Dynasty e o Edshot. E o Midori ainda é professor, né? Lá no Colégio A, ele virou professor. Ele faz uma dinâmica de levar os alunos para ajudar, para ver, né? Interagir com crianças ali, bem na idade que ele tá desenvolvendo os poderes e tal, né? Que faz toda a diferença no caráter das crianças. E ele ainda ajuda ali sendo um herói. Gente, muito bom. Muito obrigado quem acompanhou até aqui. Lindo demais Boku no Hero. Comenta aí, né? O que vocês acharam de Boku no Hero como um todo. Qual o seu feedback. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Não esqueça de ajudar o canal. Tem aqui, ó, livepix.gg/bambam, ajuda bastante o canal. Tem os membros aí, um salve para os membros. Link da Shopee no comentário. E é isso. Valeu, nerds. Fui. Valeu.